Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice, sejam bem-vindos ao projeto Mais Medicina e hoje nós vamos dar sequência ao estudo da osteologia dos membros que compõem, dos ossos, que compõem o antebraço. Na aula passada a gente falou sobre o rádio e essa aula a gente vai falar sobre a una. A una, ela tem, falando aqui a respeito de uma visão geral, os aspectos, características gerais da una, a gente pode perceber que ela tem aquele formato de chave inglesa e que, diferente do rádio, nesse terço mais proximal da una, que é essa região da epífise proximal, ela é mais robusta, ao contrário do rádio. O rádio, nessa porção proximal do rádio, ele é mais delgado e conforme a gente fala na epífise distal, ele é mais robusto. A una é o contrário, a una ela é mais robusta na epífise proximal e mais delgada na epífise distal. Então, como a gente comentou, a una ela é dividida em três partes. Aqui em cima, nessa região com essa abertura, a gente chama de epífise proximal da una. E nessa região mais aqui abaixo é a epífise distal da una. E unindo essas duas regiões, a gente tem a diáfise. Então, nós vamos começar a comentar os principais acidentes ósseos da epífise proximal da una a partir de uma visão anterior, tá certo? Bora lá então, vou colocar aqui alguns alfinetinhos para a gente ir comentando. O primeiro acidente ósseo mais interessante, bem interessante aqui da una, é essa incisura troclear. A incisura troclear, ela é interessante porque ela vai se articular com a tróclea do osso húmero, formando essa articulação. Mais aqui abaixo, a gente vai ter, mais aqui lateralmente, mais medialmente, quer dizer, essa incisura radial da una. Na una, nós temos a incisura radial da una, ao passo que no rádio, nós temos a incisura ulnar do rádio. Então, aqui, mais medialmente, a gente tem a incisura radial da una. Próximo a essa incisura, nós vamos ter aqui o processo coronoide da una e abaixo dela a tuberosidade ulnar. Lembrando que o rádio também tem uma tuberosidade, a tuberosidade radial. Numa visão posterior da epífise proximal do húmero, a gente vai ter aqui o olécrano da una, que vai se encaixar na fossa do olécrano do húmero, formando a articulação do cotovelo, E mais aqui, medialmente, logo à direita, à esquerda da incisura radial da una, nós vamos ter a crista do supinador. Então, a respeito da epífise proximal da una, esses são os principais acidentes ósseos que a gente tem aí para comentar. Agora, comentando sobre a diáfise da una, o acidente anatômico mais interessante de ser destacado é o forame nutrício. Porém, o forame nutrício não está representado nessa animação. Então, eu vou colocar para vocês uma imagem da una que vai mostrar o forame nutrício. Ainda nessa vista anterior, a gente pode perceber a margem interóssea da una, também chamada de borda interóssea. Essa margem interóssea também está presente lá no rádio, que é a partir dessa região que vai estar alojada aqui aquela membrana de tecido conjuntivo que vai fazer a união entre o rádio e a una. Agora, falando de um aspecto mais distal, da epífise distal da una, a gente vai detalhar também alguns acidentes ósseos bem interessantes. Então, pessoal, agora eu estou aqui dando um zoom nessa epífise distal da una, e aí o primeiro acidente ósseo que a gente vai comentar é o processo estiloide da una. Essa região aqui abaixo, esse ossinho, projetado para fora, que inclusive é palpável, assim como o processo estiloide do rádio é palpável. A partir de um outro ângulo, a gente pode comentar aqui a cabeça da una,
E mais abaixo, a gente comenta sobre a circunferência articular da una. Tranquilo? Então, a respeito da una, são esses os principais acidentes ósseos envolvidos na epífise distal.